Olá, queridos amigos, irmãos. Mais uma vez estamos de volta para tratar um pouco sobre o que nós chamamos de escatologia, final dos tempos. Como a gente tem dito, existem várias versões, várias interpretações, né? E nós estamos procurando ser bastante simples em temas assim que mexem com as nossas vidas, temas que nos ajudam a nos preparar para a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos estar preparados. Existem dois versículos, pelo menos, que eu separei, que mostram isso. Um está Apocalipse 19:7, sobre a bodas do Cordeiro, já falamos em outro vídeo sobre isso, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe graça, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quem é a esposa? Nós, a igreja, aqueles que amam Jesus, aqueles que vê em Jesus como Senhor, Salvador, enviado por Deus, né? E aqui o texto diz que a noiva já se aprontou para se tornar a esposa de Jesus Cristo. E veja o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 5:27 também, que Jesus, para apresentar essa esposa, né, a si mesmo, que é a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, na verdade, nós sabemos quem está aprontando a noiva é o Espírito Santo, mas nós precisamos cooperar para que realmente nós estejamos nesse dia, em todos os dias, claro, mas principalmente nesse dia que vai ser um piscar de olhos, né? O toque da última trombeta. Então, nesse dia, nós precisamos estar irrepreensível, imaculado, limpo, né? Para que realmente sejamos identificados como a noiva de Cristo, né? Toda de branco, preparada. Então, como que nós podemos cooperar com o Espírito Santo? O que mais impede hoje da volta de Jesus nesse momento? Eu diria para vocês que, sem dúvida nenhuma, o que mais impede é a divisão da igreja. A igreja está muito dividida, muito fragmentada, muitos conflitos, muitas denominações, né? Mas essas divisões acabam atingindo também as famílias, os casamentos, onde a gente vê tantas divisões, né? Então, a divisão tem uma causa, tem uma origem. Nós queremos trabalhar um pouco em cima disto nesta oportunidade, a origem de todas as divisões, né? Aonde está essa origem? Se nós identificarmos isso, nós vamos ter mais sabedoria para trabalhar contra esse pecado que é o pior pecado da igreja, certamente, é o pior pecado da família, é o pior pecado do matrimônio, né? A separação, a divisão, são quebras de aliança, aliança que nós fazemos. Por exemplo, o casamento tem aliança, né? Então a família está debaixo de uma aliança, a igreja tem aliança, né? Jesus fala que é a nova aliança, né? O Novo Testamento, e essa aliança nós confirmamos quando nós ceiamos juntos. Temos o que a gente chama de Santa Ceia, a Eucaristia, como quisermos chamar, né? Nós confirmamos essa aliança, nós ratificamos essa aliança, né? Então, a origem, evidentemente, ela está em Satanás, né? Nós vamos estar estudando um pouco sobre isso. A primeira divisão, a gente pode imaginar muitas vezes grupos de pessoas, né, que a gente chama igreja, grupos de pessoas que se reúnem,
assim, que se amam, pessoas bondosas, fazem bem um para o outro, né? E de repente, quando existe um racha, uma divisão, essas pessoas não se olham mais, essas pessoas fazem críticas, caluniam, às vezes sente ódios, a ira nasce. Enfim, vira uma situação tão triste, tão avassaladora, que a gente não pode imaginar que antes essas pessoas se amavam, tomavam a ceia juntas, né? Então, essas divisões, elas formam facções, né? E um vai opondo-se ao outro. E isso é um câncer da igreja, né? Então, nós vamos pegar algumas informações importantes aqui sobre a primeira divisão. A primeira divisão, ela foi feita nos céus, né? A Bíblia não fala muito claramente sobre isso, mas em alguns trechos da palavra nós vamos pegando algumas informações, né? E essa primeira divisão foi feita por Lúcifer. É Satanás, mas naquele tempo ele era chamado de Lúcifer, que em hebraico significa o termo com H, olha, Hillel ben Shahar, né? Que é uma palavra em hebraico que significa louvar, adorar, servir. Então, esse ben Shahar, essa expressão em hebraico, significa o filho do amanhecer, né? Ele é conhecido também como estrela da manhã, né? Evidentemente, é falso isso, mas esse nome significa isso, né? Ele era líder de louvor, e ele, a gente crê assim que na criação de Deus, né? No amanhecer da criação de Deus, ele estava liderando o louvor. Ele era dotado, né? Tudo isso a gente deduz, né, lendo a palavra de Deus, de dons de liderança e criatividade musical. Sua posição, mas era alta, né? Era como hoje, se nós entendemos Jesus, Filho de Deus, a posição de Lúcifer era uma posição assim, de uma pessoa muito especial, né? Mas ele foi motivado pela inveja, pela ambição, ele queria ser igual a Deus, ele acabou, então, entendendo que ele era a pessoa que deveria ser adorado, né? Exatamente como grande líder de louvor, né? Os anjos louvavam com ele. Então, ele se rebela contra Deus. Mas o crime terrível que aconteceu nessa oportunidade não foi apenas ele ter se rebelado contra Deus, mas através da calúnia, da mentira, do engano, ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos que ele tinha uma opção melhor do que estar com Deus. Veja, esses anjos contemplaram a criação de Deus, as maravilhas de Deus, a glória de Deus. Veja como o inimigo é capaz de engendrar mentiras, no sentido de fazer com que nós tenhamos atitudes inimagináveis, né? Que a gente é realmente seduzido por situações em que o inimigo traz às nossas vidas, em que nós tomamos posições, tomamos decisões que, se a gente for olhar assim com a graça de Deus, com a sabedoria de Deus, nós vamos ver que são coisas absurdas, como esses anjos que se rebelaram contra Deus. Então, houve uma grande divisão, não é? Então, como nós dissemos, esse engendrar descontentamento é uma obra de Deus, uma obra do diabo, né? Depois nós vamos ver o significado da palavra Satanás e diabo. É alguma coisa assim que nos traz argumentos falsos, ruins, mentirosos,
para que haja divisão, não só da igreja, mas da família, no casamento, na empresa que nós estamos ligados, nas sociedades, né? Tudo isso são obras diabólicas, né? Então, nós podemos aqui ver que depois da Lúcifer ter feito essa divisão, ele foi expulso, né? Aí se criou o inferno. Em Mateus 25, diz que o inferno foi criado para ele, para esses anjos, né? Depois disso, Lúcifer vai ganhar novo nome, né? Ou novos nomes. Satanás, que significa aquele que se opõe, ou adversário, né? Então, a ação de Satanás é para a gente se opor tudo contra o que é autoridade. Por exemplo, na igreja, né, alguém, para exercer divisão, se opõe contra a autoridade da igreja. Ou seja, ele é seduzido para se opor contra a autoridade da igreja, né? Na família, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, né? Aí já era divisão. No casamento, a gente sabe que biblicamente o marido é o sacerdote do lar, né? Do casamento, então se opõe contra isso. Então quem faz essa obra realmente é Satanás, em brechas que nós vamos deixando, né? Aí também tem o diabo significa, ele tem dois significados, né? Caluniador. E o que significa caluniar? Eu coloquei aqui. Não é apenas falar mal das pessoas. Literalmente falando, caluniar significa aquele que coloca alguma coisa ou a si mesmo entre dois a fim de dividi-los, né? Quando você lança uma calúnia, você fala de duas pessoas e a calúnia com o objetivo de dividir essas duas pessoas, né? Mas também diabo vem da expressão diabolos, em grego, que significa aquele que divide. Então, o inimigo, ele tem esse objetivo, né? A serpente, Lúcifer, tudo significa a mesma coisa, né? Satanás, diabo. Então, o objetivo é destruir amizades, dividir casamentos, dividir a igreja. Então, é uma obra maligna que nós temos, assim, experimentado, né? Então, nós sabemos que a divisão da igreja, e quando eu falo da igreja, estou falando também da família, estou falando de outras divisões, assim, em âmbitos menores, né? Ela impede a volta de Jesus por um momento, né? Por quê? Porque Jesus vai casar com uma noiva, ele não é polígamo, ele não vai casar com todas as denominações, porque cada denominação cristã se diz a verdadeira, se diz a certa, né? Tem igrejas que defendem, se você não estiver nela, ser batizado naquela denominação, você não vai ser salvo. Então, existem coisas desse tipo. Então, Jesus, antes de ser entregue, de ser crucificado, em João 17, ele faz uma oração. Nós temos falado muito sobre essa oração ao Pai. E entre os pedidos que ele faz, o mais importante, ele diz: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um, para que o mundo creia que eu fui enviado. Então ele está pedindo que nós, cristãos, sejamos um entre nós e um com Jesus, assim como Jesus é um com o Pai. Então Jesus clama, Jesus suplica ao Pai para que nós sejamos um. Porque se nós não formos um, se não houver unidade da igreja, como que vai haver um casamento com Cristo? Como é que vai existir as bodas do Cordeiro? Nós sabemos que essa obra de unidade, ela é o Espírito Santo que vai fazer. Claro, o pedido de Jesus ao Pai vai ser aceito, né? Eu creio que já está nesse tempo sendo executado, mas nós precisamos cooperar nesse processo. A palavra de Deus diz que uma casa dividida
ela não prospera. Então, a igreja está passando muitas dificuldades por causa da divisão. Então, o que nós precisamos entender? Que essa obra, essas sementes de divisão, essas sementes de mágoas, de ira, de discordância, elas são colocadas por Satanás, pelo inimigo das nossas vidas, né? Inimigo de Deus. E nós precisamos ter sabedoria, graça, para não ouvir a palavra do inimigo, né? Não cair nessas armadilhas. A Bíblia chama de laço do passarinheiro, né? Por isso, Jesus fala assim na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar Pai Nosso, quer dizer, nosso Pai, meu, seu, nós que somos irmãos cristãos, né? E termina essa oração dizendo, livra-nos do mal. Esse mal é mal com L, é mal de maligno. Aí trata do nosso inimigo. Não é que nós não sejamos assim frágeis, né? No sentido de aceitar o que muitas vezes ele usa pessoas para falar conosco. Pessoas que vêm fazer talvez acusações, pessoas que vêm trazer dúvidas, e tudo isso vai gerando divisão. Então, como é que nós podemos, em primeiro lugar, romper essa situação de quebras de aliança, como tem no casamento, na igreja, na família, né? Através do perdão, só isso, né? Perdoar uns aos outros. Na oração do Pai Nosso, que é uma oração diária, né? O pão de cada dia dá-nos hoje. Ele diz assim, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos. Então, o processo de perdão é que vem derrubar o muro da separação. Jesus já derrubou esse muro na cruz, né? Através do seu sangue. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, significa que tudo que nos separava de Deus foi rompido na cruz, e também a nossa inimizade, ela foi levada na cruz, em Jesus Cristo, dentro dele, né? Então agora nós estamos assim abertos para realmente tomar posse dessa obra maravilhosa que Jesus fez na cruz, né? E rejeitar as inimizades e buscar reconciliação. A palavra de Deus, nós somos ministros da reconciliação, de reatar amizades. Às vezes a gente fala, olha, isso é difícil, aquela pessoa não quer, ou me fez muito mal, né? Então nós buscamos a Deus no nome de Jesus, e o Espírito Santo opera nas nossas vidas. A obra é do Espírito, não é do nosso esforço. Nós não vamos conseguir reatar as amizades. Então isso é muito importante a gente entender, e realmente tudo aquilo que vem trazer divisão, que vem trazer inimizades, brigas, tudo isso é obra do inimigo, é obra de Satanás, aquele que divide, aquele que desobedece, aquele que traz rebelião, que nós possamos identificar isso, para que a noiva realmente esteja sendo preparada, uma noiva gloriosa, uma noiva bonita, uma igreja unida. E nisso o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado pelo Pai, que Ele é o nosso Salvador. Então veja, e nesse tempo que o mundo reconhecer que Jesus Cristo é enviado pelo Pai, é que vai existir uma grande colheita, é que muitos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E nesse momento é o momento da volta de Jesus. Que Deus te abençoe ricamente, que você possa entender a ação do inimigo nas nossas vidas, né? Nossa luta, a palavra de Deus diz, não é contra a carne e o sangue, quer dizer, não é contra as pessoas, mas contra as hostes malignas. Isso é contra esse inimigo, o autor da primeira divisão, o autor da segunda divisão, que foi a serpente que agiu em Adão e Eva, né? Tudo vem dele, essas divisões. Então, que Deus abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Nós abençoamos todos esses que estão nos ouvindo, nos vendo,
mas também toda a igreja, Senhor, para que haja essa iniciativa de reconciliação, que o Espírito Santo vai nos ajudar, vai cooperar conosco. Abençoa, Senhor, quem está nos ouvindo e vendo também, que tem divisão na sua casa, no casamento, ou participou de divisão de igreja. Oh Deus, venha trazer cura, libertação, abençoar, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, Senhor, livra-nos desse espírito de divisão, no nome de Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém.